Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a essa audiência pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, que no bojo do procedimento promocional 3.769 de 2021, tem como escopo tratar da alimentação regular do Sistema de Informações de Agravos e Notificações, o SINAM. E também tratar da emissão de comunicações de acidente de trabalho, CATs. Agradecemos a participação de todos e todas e pedimos atenção para algumas orientações antes de começarmos. Para a organização da audiência, peço aos participantes que mantenham seus microfones no mudo enquanto não estiverem fazendo uso da palavra. Por gentileza, peço também aos senhores que registrem sua presença por meio do link que está disponível na tela. Será por meio desse registro que teremos acesso aos e-mails dos senhores para encaminharmos posteriores comunicações. Caso tenham dificuldades para acessar o link, orientamos que copiem e colem o endereço no navegador. Todos os participantes devem atestar a sua participação impreterivelmente. Dúvidas e comentários podem ser feitos por meio do chat, por escrito. Vamos verificar se a maioria das pessoas já entraram. Estamos com a presença de 49 participantes nesse momento. A previsão era que 74 municípios participassem dessa audiência. Tem 50 participantes. Podemos dar início, doutor Silvio? Ok. Iniciando a agenda, com a palavra, o excelentíssimo coordenador da Coordenadoria Regional de Defesa do Meio Ambiente, do MPT na 15ª Região, CODEMAT, doutor Silvio Beltramelli Neto. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicio agradecendo a presença e a disposição de estarmos juntos novamente. Tivemos uma primeira oportunidade de conversar sobre o projeto Fortalecimento da Saúde do Trabalhador no SUS no ano passado, né? Em setembro do ano passado. Reunimos, então, naquela época, 129 municípios que, pelos dados colhidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Divisão de Saúde do Trabalhador do Sereste Estadual, ligado à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, nós verificamos que eram municípios que ostentavam a condição de municípios silenciosos em matéria de comunicação ao SINAM de agravos à saúde relacionados ao trabalho. Naquela época já, nós tivemos a oportunidade de apresentar a vocês o nosso projeto e dizer que a gente tinha duas grandes linhas de atuação. Uma que era relacionada à própria superação dessa condição de silenciosos pelos municípios e outra que era dar condição para que essa superação acontecesse da maneira mais apoiada possível, né? De lá para cá, nós fizemos um corte. Foi explicado para vocês qual era o principal objetivo em relação aos municípios, que era, de fato, zerar o número de municípios silenciosos, sem deixar de levar em consideração, claro, a situação peculiar de alguns municípios, em especial municípios pequenos, com pouca estrutura de saúde e com pouca notificação, pouca acidentalidade. Ainda assim, nós reunimos esses 129 e, naquela época, pedimos esforços para a superação dessa condição. De lá para cá, nós fizemos, então, um corte e passamos a seguir mais de perto os 65 municípios que foram eleitos por critérios de condição de estrutura de unidades hospitalares e de nível de acidentalidade, número de acidentes.
e passamos a seguir, então, esses municípios mais de perto, a partir do levantamento periódico de dados feitos pela DVST Seresta Estadual, que está aqui representado na pessoa da sua coordenadora Simone Alves, a quem eu agradeço o apoio desde o início no projeto. Bem, esses 65 municípios foram acompanhados de perto e nenhum deles faz parte do rol de convidados para essa audiência pública de hoje. Nós começamos a fazer esse acompanhamento, foram expedidas recomendações muito parecidas com aquelas que vocês receberam, e de acordo com o nosso acompanhamento, sobre o qual daqui a pouco a Simone vai falar para vocês, a gente percebeu a superação da condição de silencioso de praticamente todos aqueles 65 municípios, o que se mostrou de sucesso em relação à estratégia que o Ministério Público, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, adotou. A questão é que, ao fazer esse levantamento, a gente não deixou para trás os demais daquele grupo de 129. E o nosso último levantamento, feito em junho e julho, mostrou que a gente teve casos de municípios que tiveram, que não saíram da condição de silenciosos desde setembro do ano passado, em especial fora desse grupo dos 65, e municípios que até em 2021, quando nós fizemos o primeiro levantamento, não constavam como silenciosos, mas apresentaram um retrocesso na situação das notificações ao SINAM, dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. E isso nos preocupou demais. Então, agora chegou o momento da gente focar nesse grupo aqui, né? Foi por isso que foi expedida a recomendação a vocês no mês passado, e esse é um espaço para a gente, de fato, intensificar a sensibilização de vocês, tirar as dúvidas e, mais adiante, escutar um pouco vocês a respeito disso. Então, foram convocados 74 municípios para essa audiência pública de hoje, que se enquadram nesse critério de municípios que se mostraram silenciosos ou têm se mostrado em nível de retrocesso em relação às notificações ao SINAM nos últimos 2 anos e meio, tá? Vocês hão de se lembrar que o ano passado nós pedimos para que vocês respondessem um formulário, um questionário para nós entendermos as situações e as condições de cada qual para o exercício dessa obrigação de alimentação do SINAM. E a gente fez uma análise de todas as respostas e a gente pôde perceber que, na verdade, as dificuldades, com alguma nuance, elas são as mesmas para todos os municípios, né? Alguns com poder de resposta mais rápido, outros com poder de resposta um pouco mais demorado. Mas essas dificuldades têm a ver com a falta de envio de informações por parte dos empregadores, a falta de unidade de saúde, falta de capacitação e conhecimento do procedimento dos agentes envolvidos para o envio dessas informações, né? Então, embora nós estejamos atentos e sensíveis às dificuldades peculiares de cada município, e que isso, tanto nós quanto o DVST Seresta Estadual, levamos em consideração o tempo todo, no nosso entendimento, como a gente já vem tratando desse assunto desde o ano passado, já estava na hora de, mesmo esses 74 que estão aqui, terem dado um salto adiante em relação a essas notificações. Por isso não ter acontecido, nós então expedimos a recomendação com alguns prazos, né? Essa recomendação, ela tem algumas medidas e prazos relacionados a essas medidas. Então, presumo que todos vocês têm conhecimento dela, porque todas as secretarias municipais de saúde dos seus municípios receberam no mês passado. Então, já começar a alimentar de forma regular o SINAM desde já, em todos os casos necessários. A experiência desse ano e meio nesse projeto nos mostrou que ainda tem agentes
que não têm a completa ideia do que deve ser notificado, e mesma coisa empresas, né, acham que são só acidentes graves ou fatais, quando não, né, existe a lista de notificação obrigatória que a gente abordou na audiência pública do ano passado com vocês, né? Então, fazer essa alimentação, constituir as referências técnicas em saúde do trabalhador e grupos matriciais responsáveis pela implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituir e manter cadastro atualizado das empresas da sua região nas diversas atividades econômicas para poder elaborar o perfil produtivo e epidemiológico e, com isso, conseguir perceber, ou pelo menos intuir, quando as empresas estão deixando de encaminhar essas notificações para vocês poderem fazer a alimentação do sistema, e a capacitação das pessoas que vão fazer isso. Nesse ponto, gente, eu preciso informar vocês de duas coisas. É claro que existe esse binômio de dependência. Vocês precisam receber as informações e estarem com profissionais capacitados para fazer essa alimentação. Essas informações elas têm que vir também muito das empresas. E nós temos um outro projeto de subnotificação de CAT em Sinam, que vem correndo junto com esse, faz 1 ano e meio, em que nós estamos em cima das empresas para elas fazerem essa comunicação a vocês, a autoridade sanitária destacada para isso, municipal, tá? Muitos de vocês já devem ter percebido que as empresas estão se movimentando para procurar vocês para saber como fazer essa notificação, para quem elas devem informar as CATs emitidas, né? Então, isso já é fruto de um trabalho do Ministério Público. Ou seja, nós não estamos deixando na mão de vocês fazer toda a busca ativa, mas isso é importante que seja feito. Então, a gente está tentando ajudar, sensibilizando principalmente as grandes empresas. Mas esse mapeamento das empresas que mais acidentam na região de vocês, ela é importante para vocês poderem cobrar, identificar e cobrar aqueles que ainda não estejam fazendo isso. E do ponto de vista da capacitação, que é o outro lado desse binômio, os Serestes, ao longo desse 1 ano e meio, os Serestes locais e regionais, todos eles apresentaram ao Ministério Público um plano de ação para colaborar com a capacitação e estruturação das lotações ou das pessoas, dos agentes municipais que já são ou serão incumbidos de alimentar o sistema do Sinam. Então, vocês já têm o Sereste da sua região, se ainda não foi feito esse contato por eles, vocês podem procurar, porque eles faz parte do plano de ação dessa mobilização coletiva, deles explicarem como faz, as estratégias de obtenção dessas informações. Então, todo mundo está no esforço concentrado para que isso não seja simplesmente uma exigência do Ministério Público em relação às secretarias municipais de saúde, sem qualquer tipo de apoio. Então, nosso apoio tem vindo pelo lado da sensibilização e cobrança das empresas sobre isso, tanto o Sinam quanto a emissão de CAT, porque há empresas que ainda subnotificam os acidentes e agravos relacionados à saúde com relação ao trabalho. Então, nós estamos trabalhando junto às empresas e também trabalhamos junto aos Serestes regionais para eles poderem dar esse primeiro apoio, principalmente para aqueles municípios que têm um pouco mais de dificuldade ou estão em processo de estruturação. Mas o fato, senhoras e senhores, é que essa ideia já foi apresentada há quase 1 ano para vocês. E esses 74 municípios que foram convidados hoje para estarem aqui conosco são municípios que nós entendemos ainda precisam demonstrar um avanço, precisam sair dessa condição de silentes, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou essa recomendação com esses prazos e vocês, de acordo com o que consta na recomendação, vão nos informar a cada etapa o que foi feito, se foi ou não realizada aquela providência que consta da recomendação. Aí, eu vou precisar fazer um pouco o papel de Ministério Público
um papel que não é o mais agradável possível, mas eu tenho que ser transparente com vocês. Casos de completa inércia, o que não é a mesma coisa de casos de municípios que têm a estrutura, fazem a busca ativa e não há acidente a ser notificado, tá? Mas casos de inércia ou de indiferença com essa obrigação, que é uma obrigação legal, vão poder, inclusive, ensejar a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público para apurar a situação daquele município, né? E aí a gente vai estar falando, obviamente, também dos agentes decisórios desse município em relação a isso, tá? É claro que a gente sabe que vocês precisam ter estrutura, é claro que a gente sabe que vocês precisam ter treinamento, é por isso que as recomendações têm sido encaminhadas diretamente para as secretarias municipais de saúde, porque a gente quer que o agente político gestor principal se conscientize e dê meios para que essas obrigações possam ser satisfeitas. Esse projeto ele tem prazo para terminar no final desse ano, é por isso esses prazos que foram dados na recomendação, e a minha expectativa como procurador é que nós não tenhamos mais municípios silenciosos em São Paulo, no estado de São Paulo, por inércia de alimentação do sistema, tá? Esse é o nosso objetivo enquanto Ministério Público do Trabalho, em parceria com a DVST, CRS Estadual e Secretaria Estadual de Saúde, tá? Esse projeto ele está sendo replicado no Brasil todo, né? Com bastante ganho, mas o nosso número no estado de São Paulo ainda está bastante alto. Claro, é o estado mais populoso, segundo maior em número de municípios, mas ainda assim a gente tem espaço para caminhar com isso. Então, assim, senhores, o Ministério Público vai continuar verificando, vocês vão encaminhar as informações sobre o cumprimento das recomendações no final de cada prazo, e nós, com a ajuda da DVST, vamos continuar monitorando a curva de casos, né? Então, quem está com zero, ou quem está com pouquíssimo e continuar com pouquíssimo, né? E não conseguir demonstrar que tem o procedimento de busca disso e que tem a estrutura para fazer, ou seja, se for por inércia ou por indiferença, aí podem vir a ser tomadas outras atitudes pelo Ministério Público mais individualizadas. Mas como o nosso resultado foi tão bom com 65 primeiros municípios eleitos, eu não tenho razão nenhuma para acreditar que isso não vai poder ser feito também com esse grupo dos 74 que foram chamados para hoje. Conto com a colaboração de vocês. Vou ficar à disposição aqui. No segmento, a Simone vai apresentar a fala dela e depois a gente vai abrir para vocês poderem falar conforme o procedimento de inscrição que a Ofélia vai esclarecer para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, eu devolvo a palavra para a Ofélia e fico por aqui para a gente conversar mais daqui a pouquinho. Obrigado. Nesse momento, informamos que está aberto o uso da palavra pela ilustre coordenadora da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, doutora Simone Alves dos Santos. Obrigada, Ofélia. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer mais uma vez o Dr. Silvio na parceria desse projeto, que é um projeto que está sendo conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, como ele disse, né, em todos os estados, mas que para a gente também, como coordenação de saúde do trabalhador, é super importante. A gente tem feito esse trabalho em parceria, porque um dos nossos objetivos é melhorar a notificação dos agravos relacionados à saúde dos trabalhadores, né? Então, a gente tem, embora quantitativamente uma boa notificação comparada aos outros estados, mas também porque temos uma população maior, uma população trabalhadora maior, e também porque temos municípios que são muito grandes e que têm já há muito tempo, como o próprio município de São Paulo, pela complexidade, atuado e trabalhado
né, de forma satisfatória nessa questão da notificação. Então, isso, numericamente, né, num dado geral do Estado, isso é bom. Mas quando a gente faz essa análise individualizada por regiões e pegando os municípios, a gente vê, de fato, que ainda temos ainda algum caminho pela frente, né, que é o que eu vou apresentar aqui um pouco para vocês desse cenário. A Divisão de Saúde do Trabalhador, para quem não sabe, ela coordena, né, ela congrega também a coordenação do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, e nós ficamos no Centro de Vigilância Sanitária, aqui na Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, na Secretaria de Saúde, já desde 2010, que teve alteração na estrutura, a área de saúde do trabalhador, ela está no Centro de Vigilância Sanitária, mas a gente faz também essa coordenação, a gestão dos agravos relacionados ao trabalho, que são de notificação compulsória no SINAM, além de também trabalhar diretrizes para apoiar a organização da atenção e das ações de vigilância, além das ações de vigilância dos ambientes de trabalho, também as ações de vigilância da situação de saúde dos trabalhadores, que é esse trabalho aqui que a gente está realizando também. Eu vou apresentar e aí falar depois, ao final, um pouco de estratégias que a gente pode adotar. Peraí. A minha apresentação já está na tela, né? Só para confirmar. Sim, está. Sim. Então, só para a gente lembrar, né, do que a gente está falando, quais são as doenças e agravos relacionados ao trabalho que são de notificação compulsória no SINAM. Como o doutor Silvio colocou, não são somente os acidentes de trabalho. O acidente de trabalho, ele é o mais frequente em todos os locais, mas nós temos outros tipos de eventos agudos, como o acidente com exposição a material biológico, a intoxicação exógena relacionada ao trabalho, e as doenças, o câncer relacionado ao trabalho, o transtorno mental relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, lesões por esforços repetitivos, as pneumoconioses e perda auditiva induzida pelo ruído. Então, são esses os agravos que nós temos fichas específicas, né, de notificação e investigação para cada um deles no SINAM, e que a gente precisa alavancar. Então, só um dado mais geral, né, a gente, e aí não é específico desse conjunto de municípios que está aqui presente hoje, mas de todos os 645 municípios, a gente tem uma baixíssima notificação de doenças, né? Então, as doenças que precisa aí da gente trabalhar tanto o diagnóstico, mas também o estabelecimento da relação com o trabalho, é o que a gente tem o menor número de notificações, isso para o Estado como um todo. Na verdade, para o país, né? Mas aqui, falando especificamente do Estado de São Paulo. Mas os acidentes, né? Acidente de trabalho geral, independente da gravidade, independente do local, com exposição a material biológico, a intoxicação exógena também, mas em menor número, mas os dois acidentes, eles são de maior notificação. Então, embora a gente está trabalhando com todos esses, esse conjunto de agravos, né, esse número que eu vou apresentar aqui agora, ele soma cada um desses bancos, né, a gente acessa cada um dos bancos para a gente ter o panorama dos municípios. A maior parte deles são acidentes de trabalho, né, pensando nos municípios silenciosos ou nesses municípios com uma menor notificação, a maior parte dos notificados são os acidentes de trabalho e acidente com exposição a material biológico. Agora eu vou apresentar os dados gerais do Estado de São Paulo. A minha apresentação está separada assim, né, os dados gerais. Depois o recorte dos municípios, que é os 65 municípios que a gente veio trabalhando esses dois últimos anos, que o doutor Silvio colocou, que eu acho que é uma experiência que foi bem positiva, né, embora a gente possa crescer, né, mas a gente conseguiu, e espero conseguir, vocês vão ver, né, mas a gente atingir essa meta dos 65 até o final do ano, mas a gente ainda tem os demais que ficaram fora, os silenciosos, né, desse conjunto de municípios que a gente também acredita que temos margem aí para começar a notificação nesses locais. Mas primeiro eu vou passar dos dados gerais do Estado.
Então, entre 2021 e 2023, só para título de conhecimento, para quem não sabe, a notificação desses agravos no SINAM, ela começa, a primeira lista, incluindo, sai em 2004, em 2006 ela entra no SINAM, Sistema Informatizado, né? Então, desde 2006, que esses casos deveriam já estar sendo registrados no SINAM. Estou fazendo esse recorte aqui, 2021 a 2023, que é um pouco o trabalho que o MPT está alavancando para a gente ver. Também foram períodos que nós tivemos cenários distintos, nós tivemos uma pandemia que contribuiu para uma redução geral das notificações, não só desses agravos, né? Então, é importante a gente localizar bem, mas a gente teve uma alteração da definição de casos de acidente de trabalho, porque até então eram notificados apenas os graves, os fatais e os menores com 18 anos. Hoje a gente já notifica todos os casos, incluindo os leves, né? Então, todos os casos são de notificação compulsória no SINAM, e aí é importante a gente fazer essa análise focada nesse período. Então, em 2021, nós tivemos no estado todo 69.000, quase 69.600 casos notificados. Em 2022, 94.445. E 2023, com banco até julho, né, até 31 de julho, 66.448. Então, a gente acredita que vamos ter um bom quadro aí de notificação, de sair, desculpa, dessa subnotificação, uma melhora em relação a 2022, considerando 66 mil só aqui no primeiro semestre. A gente ainda tem o segundo semestre e a gente sabe que até mais ou menos março do ano que vem a gente ainda tem o banco sendo abastecido com informações do ano anterior, né? Então, tem uma boa perspectiva. Aqui essa tabela, ela está dizendo que aqui a gente coloca 2019, que a gente pegou como um ano de referência anterior à pandemia, tá? Porque 2020, quando a gente começa a pandemia, a gente tem uma alteração geral do nosso processo de trabalho, e aqui são número de o conteúdo da tabela são número de municípios, então que não fizeram nenhuma notificação nesses anos, de 1 a 10, de 11 a 20, e assim por diante, até acima de 5.000 notificações no ano. Então, a gente vê aqui na primeira linha nenhuma notificação. Em 2019, a gente tinha 229 municípios. 35,5% dos municípios do estado não notificaram nenhum caso em 2019. Em 21, que é quando a gente já começa o projeto, a gente começa o projeto com 129 municípios. Só que a primeira audiência, ela foi realizada, se eu não me engano, em setembro, não me lembro agora, mas foi no meio do segundo semestre, e após a audiência a gente já tem alguns desses 129 municípios que começam a apresentar alguns registros. Então, por isso que aqui nesse dado final está 115 municípios. E aí a gente vai reduzindo o número de municípios sem nenhuma notificação. Então, aqui estão todos os municípios. Depois vocês vão ver que a gente foi trabalhar com 65, tá? Mas nesse conjunto de municípios a gente sai zerados, né, de 35% em 2019 para 2023, até julho, 11%, 73 municípios ainda não apresentando notificação, que são vocês que foram convidados aqui para essa audiência, né, então, para essa discussão. E aí a gente tem um aumento, né, de 1 a 10 notificações, a gente tem aí a grande parte dos municípios em todos os anos, tá? Então, o resto do cenário não muda muito, mas a gente vai ter, então, acho que isso é importante destacar, uma redução desse número de municípios aqui do estado que começam um aumento dos municípios que não notificavam e que passam a ter notificação de algum agravo. Mas a gente ainda precisa focar nesses municípios que ainda estão zerados de notificação. Aqui a gente pode ver por ano, né? Então, aqui 2019, cerca de 70% dos municípios, metade deles não notificaram nada, e a outra metade desses 70%,
A outra metade notificou de 1 a 10 casos, né? E aí depois a gente vai tendo aqui nessa coluna azul essa redução, que é o que a gente viu lá na tabela, e o aumento de número de municípios notificando de 1 a 10 casos, mas também nas outras faixas aqui nessa amarela de 21 a 50 casos também a gente tem aumento. Então, tem uma boa perspectiva, eu considero assim que a gente teve uma boa perspectiva de melhora, né? Podemos melhorar de um modo geral. Aqui, então, o mapinha, esse primeiro mapa é de 2021, então a gente vê aqui pelas cores, só lembrando, essa aqui que está de destaque na tabela, são os municípios sem notificação, que são os brancos, né? Então, 2021. Seu áudio está fechado. Doutora Simone, seu áudio ficou fechado aí no último minutinho. Pode abrir, por gentileza? Vocês não ouviram nada? O último minuto só. Ah, que susto. Espera aí. Tá. Aqui vocês ouviram essa tabela? A senhora estava explicando a tabela. Isso. É coisa de 15 segundos só. Tá, então vou falar ela de novo. Então, aqui 2021 no mapa, a gente tem os brancos, são os municípios silenciosos, sempre 15 municípios, né? E aí a gente teve o total de 69 mil notificações, então a gente vê que tem uma boa distribuição no estado, mas a gente tem esses municípios, a região que apresentava o menor número de municípios notificando é a região aqui de Franca, e depois a gente vai vendo a alteração disso. 2022... Simone, 2020... Oi? Desculpa te interromper, mas eu acho que a tela descompartilhou também. O que será que aconteceu? Não entendi. É. O meu celular tocou, eu fui desligada, aí depois disso deu tudo errado. Vamos ver. Não, mas está tudo bem, é só voltar a tela e a gente estava acompanhando, só perdeu só um pouquinho da fala. Tá na tela cheia? Tá. Tá. Então, aqui 2021, vou passar para 2022. A gente tem uma redução do número de municípios em branco aqui, que são silenciosos, a gente passa para 91 municípios, mas no cômbito geral é pouco, essa redução é pouca, né? A gente trabalhou com 65, que a gente foi tendo avanço, mas no geral a gente ainda fica com 14% dos municípios silenciosos. E esse aqui de 2023, a gente ainda tem 73 municípios aqui, e eu estava falando de Franca, que era a região que tinha maior número de municípios silenciosos, e aí a gente já começa a ter, muito legal isso, uma cobertura aí desses municípios que estavam silenciosos e passaram a apresentar notificação. Ainda tem 2 aqui, mas a gente teve um bom avanço aqui na região de Franca. Mas ainda nós estamos com esses espaços em brancos que a gente vai ter que trabalhar isso aqui com vocês, né? A ideia é a gente fazer também esse trabalho como a gente fez com os 65 municípios. Aqui, só para dar noção melhor, né? Eu não... aqui nesse slide de cá, a gente tem os municípios que estão com uma graduação das cores a partir do número de notificações. Aqui notificou e não notificou, então só para a gente visualizar melhor os 115 municípios em 2021, em 2022 cobre um pouquinho, em 2023 cobre um pouco mais, tá? Então, nosso desafio hoje é a gente olhar para esses municípios que estão em branco aqui no mapa de 2023, que é esse trabalho com vocês, que está começando aqui, está sendo reforçado aqui. Então, o projeto, a gente fez um recorte, então, só para lembrar, para quem não esteve, eu vi muitas pessoas colocando no chat que não estavam sabendo, que não recebeu, né? Então, eu acho que é até importante a gente resgatar. A gente tinha, como eu disse, na lista inicial que nos foi encaminhado pelo MPT, 129 municípios que participaram da primeira audiência, que foram, né, convocados para a primeira audiência. A gente fez uma discussão com o Ministério Público, dizendo assim que a gente era importante a gente destacar, a gente diferenciar esse conjunto de municípios
né, avaliando um pouco esses 3 critérios, que era se o município tinha uma série histórica de notificação. Então, a gente fez uma análise das notificações de cada um desses 129, se notificou entre 2017 e 2020, então, quer dizer assim, teve um histórico, estava notificando, vem a pandemia, daí 2021, que é o que a gente pega de referência, não notifica, porque reduziu tudo, mas ele vinha com um histórico, então ele tem condições de voltar a notificar. Mapeamos a rede de atenção à saúde de cada um dos 129, a gente fez consulta ao CNES para ver o que tipo de estabelecimento de prestação de serviço de saúde existia, se é só a atenção básica com uma unidade básica de saúde, mas ou se tinha outros serviços, né, de pronto atendimento ou de serviços especializados, de diagnóstico, ambulatórios, atendimento hospitalar. Então, a gente fez esse mapeamento e a gente também buscou informações de residentes, né, porque o município pode não notificar, porque a estrutura dele de referência, ela está num outro município, né? Então, aquela pessoa residente do município que se acidentou no município, ela foi atendida em outro município e o outro município notificou, né? Então, a gente fez essa análise também, se tinha residentes notificados por outros municípios, e CATs, que são as comunicações de acidentes de trabalho, que daí a gente consulta a base de dados da Previdência, emitidas nesse período de 2017 a 2020, que quer dizer também que teve caso, esse trabalhador, a empresa abriu a CAT, mas a gente não captou esse dado para o SINAM, né? Então, a gente buscou fazer essa análise e a gente chegou aqui com 4 grupos, mas que depois a gente agrupou em 2 grandes grupos. Então, o primeiro deles, que é o de 65 municípios, eram municípios que um grupo 46 que tinha histórico de notificação e que possuem uma rede para além da atenção básica, né, de pronto atendimento, atendimento hospitalar, ambulatório, serviços especializados, ou seja, que tem condições de buscar esses casos, né, de usuários que são atendidos nesses serviços, de fazer a investigação se aquele atendimento, se aquele problema de saúde tem ou não relação com o trabalho. Então, tem uma infraestrutura um pouco mais organizada. 19... Oi? A gente está vendo o PowerPoint, que ainda está os municípios. Eu acredito que você tenha passado. A gente está no 6º slide. Não está a tela cheia, como você falou. Está o PowerPoint dos 3 mapas de São Paulo, o primeiro deles. Ah, não. Passei faz tempo. Peraí. Você passou, né? Imaginei. Peraí, que eu vou tentar de novo. Qual que está agora? Total 129 municípios, mas ele está aparecendo a tela que tem o próximo slide junto. O que aconteceu? É que eu acho que a hora que você põe para apresentar a tela cheia, você deve estar com 2 telas aí, não tá? Tô. Ele está compartilhando a outra. E agora? Agora sim, agora perfeito. Tá. Tela do Então, total 129 municípios e depois a setinha com a série histórica entre 17 e 20. Tudo isso aqui eu detalhei na minha fala, né? Falei dos 129, falei dos critérios, falei desse primeiro conjunto de municípios, que são 65, que a gente trabalhou até então, que municípios com a série histórica são municípios que têm uma rede que pode facilitar a busca de casos, a detecção de casos e a identificação daqueles que são relacionados ao trabalho, embora 46 deles já tinham histórico de notificação e 19 não, mas tinha uma rede que podia dar um sustento para a gente trabalhar e melhorar essa notificação. E nesse momento, a gente excluiu os municípios que são municípios, todos esses, municípios com menos de 10 mil habitantes, que pouco casos de residentes notificados em outros municípios ou CATs emitidas, mas a gente tinha 34 com alguns casos notificados no período de 2017 a 2020
e 30 municípios que não tiveram nenhuma notificação. Tá? Então, são esses municípios que a gente, até então, o doutor Silvio convocou outras audiências com esses 65 municípios, mas esses aqui, que são vocês, a grande maioria, não estavam sendo convocados. Então, agora que a gente vai fazer esse trabalho mais aprofundado. Vou falar, então, desse cenário dos 65 municípios. Passou o slide? Passou. Passou. Então, tá. Entre 2022 e 2023, nesses 65 municípios, a gente teve uma notificação de 1.815 casos. Em 2022, né, esse primeiro ano efetivo do projeto, 482. E 2023 até julho, 1.331. Então, a gente tem um aumento considerável de número, quantidade de registros realizados. Né? Então, isso foi muito importante, eu acho que é um dado muito relevante para esse trabalho que foi realizado até agora. Naquela mesma tabelinha que eu apresentei dos dados gerais, então a gente teve 2021 65 municípios, né? Como eu disse, depois da audiência pública, 4 municípios começaram a notificar, então por isso que 2021 a gente teve aí, a gente finaliza 2021 com 61 municípios zerados. Em 2022, a gente já cai, então a gente tem só 22 municípios zerados, e 2023 a gente ainda permanece com 3 municípios sem notificação, mas a gente tem aí os demais que não tinham tido notificação em 2021, com notificações aí que foram crescendo de 1 a 10, a grande maioria continua sendo, mas com um número maior de casos em outros municípios. Né? Então, como o doutor Silvio colocou, a gente teve uma margem aí, então, de fato, comprovou o que a gente já sabia, que há uma subnotificação, né? Então, esses casos, eles não foram criados, eles existem, a gente é que não estava conseguindo detectar, fazer essa relação com o trabalho e fazer a notificação no sistema, tá? Então, para esse grupo foi uma ação que foi e está sendo muito exitosa, e a gente vai zerar aqui essa linha do nenhum até o final do ano, com certeza. Né? Então, aqui é só para a gente ter essa ideia visual de 2022 e de 2023, como a gente melhora, né, reduz o percentual de municípios sem nenhum caso notificado e passa a ter a notificação. Aqui no mapinha, está em rosa, que são os 65 municípios. É só para a gente facilitar a visualização, porque a gente vai ter aí muitos municípios em brancos, porque é para esse conjunto que a gente está analisando dos 65. Então, em 2022, rosa é o que ainda continuava zerado, né? E aí a gente começa a ter os demais com alguma notificação. Aqui na região de Piracicaba, esse em roxo é o município de Iracemápolis, então que dá uma boa melhorada logo de cara do início do projeto. A região de Franca, eu só queria destacar porque ela era a região com o maior número de municípios silenciosos, e aí a gente já começa a ter uma melhora aqui. E 2023, a gente, então, fica aqui com os 3 municípios que ainda não notificaram, o roxinho aqui na região de Piracicaba e Iracemápolis, e aqui, se eu não me engano, é São Joaquim da Barra, na região de Franca, mas a gente tem os outros municípios também notificando. Né? Então, para esse conjunto de municípios, a gente está indo no caminho certo. Então, agora o nosso próximo passo é a gente ter esse avanço também com vocês, e aí eu acho que isso é legal de abrir a discussão, até para a gente entender, né, apresentar quais as dificuldades e que estratégias que a gente pode adotar para transformar esse cenário. E aí, assim, o porém final, o doutor Silvio também coloca, a gente teve em 2022 31 municípios que haviam notificado em 2021, então eles estavam fora da lista dos 129 em 2021,
mas que em 2022 não apresentaram nenhuma notificação. E em 2023 são 37 municípios que em 2021 tinham notificação, mas que em 2023 não apresentaram nenhuma. E 18 são os mesmos municípios. Então, 18 desse conjunto não tiveram nenhum caso. Apresentou em 2021, mas 22 e 23 estão silenciosos, estão zerados de notificação. Tá? Então, também essa é uma preocupação. Não adianta notificar só um ano, só um mês, só um caso, né? A gente precisa manter uma lógica de olhar para os usuários dos serviços de saúde dos municípios, né? As unidades de saúde, e avaliar e perguntar, né? Se aquelas pessoas trabalham, e fazer a investigação se aquele agravo, se aquele adoecimento, se aquele acidente tem ou não relação com o trabalho, né? Isso é um princípio, é um primeiro objetivo da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é considerar o trabalho como determinante dos processos de adoecimento, porque ele é um dos determinantes do processo saúde e doença, e ele precisa ser considerado aí no cotidiano, nas práticas dos serviços de saúde. Esse olhar, né, a pergunta sobre o trabalho, sobre o que faz, e se aquele caso tem ou não relação com o trabalho. Eu, para finalizar, coloco aqui o mapa do estado, e aqui em Axurado, são os locais onde tem os centros de referência em saúde do trabalhador regionais, né? Aqui só o que eu apontei primeiro está desatualizado esse mapa. Aqui nessa região, o Sereste, ele mudou para Ourinhos. Depois eu coloco um atualizado, desculpem. Mas a gente tem uma rede de 40 Serestes regionais no estado de São Paulo, que tem a sua área de abrangência os municípios, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho também articulado, solicitar o Sereste, ele tem como uma atribuição fornecer apoio técnico, fazer matriciamento com os municípios, inclusive para notificação, para discussão de casos, para discussão de uma dúvida se é de estabelecimento de nexo do adoecimento com o trabalho, né? Então, a gente tem essa rede de centros de referência em saúde do trabalhador para apoiar o conjunto de municípios nas ações de saúde do trabalhador de um modo geral, mas também desse modo específico em relação à busca de casos, identificação, estabelecimento de nexo e notificação no sistema, né? As fichas, elas são complexas, a gente tem também essa crítica, né? Fazemos essa crítica junto ao Ministério da Saúde, mas no momento são as críticas, são as fichas existentes, né? Então, em caso de dúvida, a gente tem esses serviços que podem ser buscados para esclarecimento de como preencher, de quais são as informações que são essenciais, porque é um segundo passo também a gente melhorar a qualidade da notificação. Então, era isso que eu tinha para colocar até o momento. Me desculpem aí a atrapalhada com relação à apresentação, mas estou à disposição. Muito obrigada, doutora Simone Alves. Agora devolvo a palavra ao excelentíssimo coordenador regional da CODEMAT, doutor Silvio Beltramelli Neto. Bom, rapidamente, quero agradecer e registrar a presença do colega Paulo Penteado Crestano, que é o vice-coordenador da CODEMAT aqui da PRT 15, que também está engajado aqui nos nossos projetos. Lendo aqui as mensagens no chat, eu já respondi, a Ofélia pontualmente também respondeu a casos individuais, mas só queria deixar claro, para não ficar nenhuma dúvida, os 74 municípios que foram chamados para essa audiência pública de hoje não haviam recebido qualquer recomendação até 18 de agosto, tá? Porque, de fato, o foco estava direcionado para os 65 municípios eleitos para atuação inicial. Mas em 18 de agosto foram emitidas as recomendações, elas foram encaminhadas por e-mail para os e-mails oficiais das secretarias municipais de saúde, registradas junto à Secretaria Estadual e, em alguns casos, obtidos até por próprio contato telefônico da Eufélia. Então, todo mundo recebeu com confirmação de recebimento.
se algum de vocês não tem conhecimento da recomendação, é porque presumivelmente houve alguma dificuldade aí na passagem da informação para vocês. Ainda assim, a recomendação tem conteúdo comum, os prazos são os mesmos, e eu coloquei uma versão dela, uma minuta dela, para vocês tomarem conhecimento no chat. Tá bem? Então, acho que a exposição da doutora Simone foi bem elucidativa. A gente já obteve ótimos resultados, mas agora a gente tem que conversar com esse grupo aqui para a gente poder andar com vocês nisso, tá bom? Em relação às unidades de saúde, que também devem informar vocês, os próprios Serestes incluíram isso nos seus planos de ação. Isso está sendo conversado, mas também é importante que as secretarias municipais de saúde, que têm, claro, relação próxima com as unidades de referência locais, façam esse trabalho que a doutora Simone falou, de conscientização de que os atendimentos têm que também apurar uma possível relação com o trabalho, para que aí, então, a alimentação do Sinan aconteça como deve acontecer. Tá bom? Eu não vou tomar mais uso da palavra, porque eu acho importante abrir para o diálogo com vocês. Então, eu devolvo para a Ofélia e ela vai mediar aí essa conversa nossa. Obrigada, doutor Silvio. Nesse momento, os demais participantes dessa audiência pública estão convidados a expor os seus comentários e eventuais dúvidas. Os interessados poderão manifestar seu interesse por meio do botão Erguer a Mão, disponível na seção Reações da plataforma Teams. Ordenadamente, concederemos a palavra, observando o tempo de fala de no máximo 5 minutos. Por gentileza, pode fazer uso da palavra, senhor Edivaldo. Bom dia a todos. Meu nome é Edivaldo, sou secretário de saúde de Vargem, São Paulo. Também me encaixo abaixo dos 10 mil habitantes, tem 10.500 habitantes. O meu maior problema que eu vejo aqui na região é que eu estou do lado de Minas Gerais, Extrema, o maior polo industrial de Minas Gerais. E praticamente todos os CATs voltados ao trabalho são abertos na cidade de Extrema. Então, acaba absorvendo e não vem nada aqui. A única indústria ou empresa que eu tenho de grande porte no município é a própria prefeitura. Eu só tenho atenção básica e todo o CAT que é aberto do funcionário da prefeitura, ele é encaminhado para a cidade vizinha, que é Bragança, que no pronto atendimento é da Santa Casa, porque eu não tenho pronto atendimento, eu tenho apenas uma unidade de atenção básica. E eu vejo o maior problema que eu tenho no município é conversar com os médicos, porque é a questão do CID. Aqui é todo informatizado. Se o médico não põe um CID de notificação compulsória, a minha vigilância não fica sabendo. É essa conversa que eu tenho com meus médicos aqui, porque se eles não usam o CID correto, a minha vigilância não fica sabendo. E com certeza eu sou um município silencioso, porque na verdade a gente importa o Sinan corretamente, eu tenho estrutura, tenho equipe, mas sim, o meu CAT do município ou alguma doença voltada ao trabalho, se o médico não põe um CID correto, minha vigilância não fica sabendo e não corre atrás do caso. Então, assim, eu acho que o problema de Vargem hoje, a questão é conscientizar o médico a pôr o CID correto. Seja o CAT a gente encaminha, mas uma doença que acabou ocorrendo pelo trabalho. Essa que a gente está conversando com a coordenadora aqui no município, coordenador médico também, para conscientizar os plantonistas a colocar o CID correto nas fichas, porque como é informatizado, se não abre a ficha, não consigo informar a doença do paciente. Obrigado, pessoal. Secretário, antes de passar para a Simone, que eu acredito que ela possa ter algumas sugestões em relação a isso, ou comentários, é importante, da sua fala, a gente entende que há uma sensibilização para o assunto, tem a estrutura e conhece onde está o problema. Fica mais fácil. Quando a gente começou esse trabalho lá atrás, a gente percebeu que tinha uma parte boa dos municípios que sequer sabia que tinha que fazer isso, né? E quanto mais poder ter alguém capacitado. A gente sabe que existe em alguns espaços essa resistência médica. Isso é um problema quando a gente fala do tema de saúde
do trabalhador e trabalhadora em geral. Seria importante, e aí o secretário conhece melhor aí a região, saber como que a gente pode abordar melhor. A recomendação, por ser um documento oficial do Ministério Público, ela também pode cumprir essa função de ajudar vocês, digamos assim, nesse convencimento, porque é uma determinação do Ministério Público, e, em última análise, de fato, ela só pode ser viabilizada se a informação sobre o agravo estiver correta e fidedigna, né? Então é importante ressaltar também as consequências jurídicas disso para o trabalho do médico, né? Para ele entender que não se trata de algo de menor importância ou algo que ele faz se ele quiser. É uma obrigação que, inclusive, consta do Código de Ética Médica. Ele tem que fazer e ele tem que apurar essa relação com o trabalho e colocar o CID correto, né? Inclusive, aqui eu já estou indo até um pouco além, tá, secretário? A gente nem tratou disso em nenhuma audiência pública nossa, mas no plano ideal, quando o médico recebe alguém acidentado ou adoecido com determinado CID e pergunta onde ele trabalha, porque na anamnese, em outras perguntas, isso deveria ser feito, a gente tem a situação do NTEP, né, do Nexo Técnico Epidemiológico INSS, que é um quadro que o INSS tem para avaliar o nexo entre trabalho e agravo. Então, enfim, a gente já nem está chegando nesse ponto, porque a gente está trabalhando alguns passos atrás. Mas o ideal seria isso, ter esse faro, esse feeling à disposição para fazer isso, né? Então, da parte do Ministério Público, secretário, faça uso da recomendação, inclusive perante os médicos, tá? Outra coisa, lembrar vocês todos, toda a audiência pública nossa aqui, com as empresas, com vocês, os 129 municípios em setembro do ano passado, depois os 65 municípios no primeiro semestre desse ano, e essa que nós estamos gravando agora, estão disponíveis na página do YouTube do Ministério Público do Trabalho de Campinas. Então, MPT Campinas no YouTube, vocês vão encontrar, dá para rever e dá para pedir para quem precisa se inteirar ver também. Aquela nossa primeira do ano passado, a gente trouxe toda a legislação aplicável, falou da responsabilidade médica. No caso da audiência que nós fizemos com a empresa, a gente ressaltou a responsabilidade médica sobre a caracterização correta do agravo à saúde, tanto para a emissão de CAT quanto para o SINAM. Então, usem e abusem desse material, porque a gente deixou no YouTube justamente para isso, para poder ficar transparente e pedagógico, tá bem? Simone, você quer completar? Não, acho que é isso, né? O secretário colocou exatamente a preocupação que a gente trouxe, né, Silvio, lá no início, em relação a gente trabalhar de forma diferenciada com esse conjunto de municípios, né? Da mesmo modo que a gente não pode trabalhar com os municípios que têm mais de 100 mil habitantes, do mesmo modo que o município que tem 20 mil habitantes ou que tem 10 mil habitantes e uma unidade básica de saúde. Então, essa foi sempre a nossa preocupação. Mas, ainda assim, a gente não quer terminar esse projeto, essa fase do projeto, sem tentar com sem discutir com esses 73 municípios, que são esses menores, possibilidades e fornecer apoios, né? Então, eu acho que é isso que a gente está trazendo aqui hoje. Né? Então, que tipo de apoio, né? Se a gente trabalhar a formação, investir também na formação de uma outra forma, né? Como que a gente envolve os médicos, né? Eu acho que essa talvez é a maior discussão que a gente possa fazer nesse momento aqui com vocês. Mas eu acho que a gente trabalhar com o Sereste, né? Tem a questão de municípios para onde são referenciados os casos mais complexos, isso a gente discutiu, como eu falei, mas a gente tem alguma atividade. Então, mesmo a atividade da prefeitura, de serviço público, e o próprio serviço de saúde, então vamos olhar para esse contingente de trabalhadores, né? Porque esses também se acidentam e adoecem. Então, talvez a gente tenha também que mudar o foco, né? Mas acho que o Silvio já colocou tudo que eu ia colocar. Eu só queria, aproveitando a palavra que a Kiuru
coloca que teve uma notificação em 2023, está constando. Então, só para dizer, eu busquei aqui na tabela, essa uma notificação, ela aparece, tá? Mas é porque era o conjunto de municípios que não estavam notificando, e a ideia é a gente crescer também. É muito importante, só complementando, gente, é muito importante que vocês... A gente tem um receio, tá? Qual que é o receio? Bom, então, se eu notificar 1 ou 2 casos ali, eu deixo de ser silencioso e o Ministério Público do Trabalho sai do meu pé. Nós estamos fazendo uma análise processual, a gente, percebam, nós estamos fazendo série histórica, levando em consideração, repito, que cada município tem uma situação, a gente sabe disso, não estamos dando tratamento igual para os municípios, tanto que elegemos 65 antes de falar com vocês, tá? Mas esse olhar vai ser processual. Eu disse que esse projeto termina no final do ano, mas já há discussões para uma possível prorrogação desse projeto. Então, todos nós aqui, em princípio, atuamos de boa fé. A ideia é criar essa sistemática, porque é uma obrigação permanente, legal, jurídica, né? Então, qualquer pensamento que seja pontual, né, de, vamos lá, notifica 1 ou 2, a gente deixa de ser... a chance disso dar certo é pequena, primeiro porque o acompanhamento é de série histórica, e segundo, que a gente, como a DVST já fez, o Ministério Público também pode fazer, a gente pode fazer o cruzamento com as CATs emitidas pelas empresas ou por sindicatos, ou os afastamentos do tipo auxílio acidentário da Previdência, e aí a gente cruza com os dados do Sinan e percebe que não está existindo, né? Então, a gente conta com a boa-fé e com o compromisso de vocês para estabelecer algo que seja permanente, estável, perene, né? Porque senão a gente, na verdade, só vai continuar dando motivo para ter o Ministério Público perguntando alguma coisa, requisitando, notificando, e não é isso, acho que, o que ninguém quer, né? Então, devolva, Ofélia, que acho que nós temos mais perguntas, né? Sim. Abrimos a palavra para o senhor William Ademir, por gentileza. Pode falar. Bom dia, Ofélia, doutor Silvio. Sou William, secretário de Saúde de Trabiju. Estou com a Andresa aqui, que é enfermeira da Vigilância em Saúde. A gente já estava até discutindo algumas ações para a gente melhorar a situação do município. E aí, olhando a recomendação, né, eu fiquei com dúvida no item 3, né, do documento para a gente elaborar o perfil produtivo e o epidemiológico das empresas. Existe algum documento que possa embasar o nosso trabalho nesse sentido? Ou se o nosso entendimento está correto, por exemplo, perfil produtivo, né, do que aquela empresa trabalha, o que ela produz, e o epidemiológico do que adoece aquele trabalhador daquela empresa. Está correto o nosso entendimento? Passo a palavra. Quer falar, Simone, depois eu completo? Não, é isso mesmo, né? É o mapeamento, é o que a gente chama da análise de situação de saúde. A gente tem análise de situação de saúde do trabalhador, que é a gente mapear a atividade econômica, né? Então, se é um município que tem indústrias, né? Se é prestação de serviço, então que tipo de serviço, né? Se a maior parte é o serviço público, mas é a área da saúde, segurança pública, né? A gente às vezes tem municípios desse conjunto que são bem pequenos, mas que tem uma penitenciária, por exemplo, tem uma, enfim, alguma outra atividade, escolas também. Então a gente tem serviços aí que são adoecedores de algum modo, né? Então é fazer esse mapeamento do território e levantar as informações sobre adoecimento desses trabalhadores que estejam relacionados ao trabalho. É isso mesmo, secretário. E complementando, acho que está claro para todo mundo, a gente, na verdade, na recomendação, está tentando também ajudar vocês apresentando um caminho de estruturação. Então, a gente começa pedindo, olha, antes de mais nada,
estabelece ou retoma um fluxo de notificação. Aí as outras medidas que constam da recomendação é para você expandir e consolidar esse fluxo. Então, claro, para que você possa ter ideia de onde pode estar algum silenciamento por parte de quem tem que encaminhar as informações para o município, é necessário ter esse mapeamento. Então, quem trabalha aqui, em que setor, feito isso, você pode falar, ué, mas eu não estou recebendo nenhuma notificação dessa empresa ou desse setor. Tá esquisito. Por exemplo, como disse o secretário Edivaldo, no caso dele, ele já fez a investigação. Por que está esquisito? Porque está indo para depois da fronteira, os atendimentos estão acontecendo para além da fronteira. Mas em muitos casos, senhores, vai ser conduta empresarial de subnotificação mesmo. Não está expedindo a CAT, não está encaminhando informação, mas, procurador, nesse caso, vamos lembrar que há vigilâncias sanitárias ou epidemiológicas, elas têm no estado, no Brasil todo, mas em especial no estado de São Paulo, com base no nosso Código Sanitário, tem poder de fiscalização sobre isso. Então, tá vendo que a empresa não está notificando porque simplesmente ela nem CAT abre, né? Isso pode gerar atividade fiscalizatória repressiva do próprio agente municipal. Vocês podem chamar o Sereste de referência para poder ajudar nessa investigação. Isso pode, inclusive, virar inquérito civil do Ministério Público, se vocês tiverem elementos para fazer a denúncia para nós, tá? Então, a gente quer, na verdade, criar um ecossistema de notificação de acidentes e combate à subnotificação, claro, né? E a outra recomendação tem a ver com a questão da equipe de referência, ou seja, pessoas capacitadas para fazerem isso, tá? Então, só esse esclarecimento de por que a recomendação veio com aquelas providências que ela veio, tá? Uma é mais geral e as outras tentam pavimentar um caminho para consolidar esse procedimento dentro de cada setor aí municipal, tá bem? Mais alguma pergunta? Mais algum participante? Município de Natividade da Serra, por gentileza, pode usar a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu sou Márcia, secretária de Saúde, aqui de Natividade da Serra. Sou ao lado da Adleir, que é da Vigilância. E uma dúvida que a gente, lendo as recomendações e fazendo uma análise do nosso histórico, a gente percebeu que a gente tem que treinar as equipes, né? Porque a gente tem uma unidade de saúde, que é a porta de entrada da atenção básica, e a gente tem que treinar as equipes, né? Os auxiliares, enfermeiros, para estar fazendo essa triagem quanto às notificações. E uma dúvida que surgiu é que a gente fazendo uma análise desse tempo, nos últimos 30 ou até 60 dias, a gente teve alguns acidentes de trabalho, e a gente gostaria de saber se essas notificações podem ser com data retroativa, ou começa a partir dessa audiência a gente fazer essa busca. Ela pode ser com data retroativa sim, né, Simone? É até interessante. Quem tiver essa condição de fazer uma triagem do que a gente teve aí para trás, e isso vai, na verdade, fortalecer as estatísticas que a gente tem, né? Há casos, inclusive, que você sai da lista de silenciosos nesse período que nós estamos apurando, justamente porque você está fazendo retroativo. Assim, gente, o que a gente quer, só para vocês entenderem o que tem no pano de fundo, qual é a finalidade primeira de tudo isso que a gente está fazendo. O SINAM, ele foi criado para ser um órgão cujos dados fundamentem políticas públicas. Então, lá na ponta, se a gente tiver um SINAM que o máximo possível reproduz a realidade da acidentalidade em determinado local, isso vai melhorar muita coisa para vocês, inclusive. Reivindicação de unidades de saúde, ampliação do sistema de saúde de vocês, enfim, todo tipo de política pública local
estadual e nacional vai poder ser reivindicada com base no Sinan. Porque o Sinan, o jeito que ele estava, era completamente desatualizado. Você não podia usar o Sinan de uma maneira fidedigna para mostrar a realidade da acidentalidade do adoecimento, né? Vocês querem ver um outro problema que é geral, é nacional? As empresas que notificam, normalmente elas expedem CAT só nos casos de acidente típico. Então, uma queda, uma queimadura, uma amputação, uma fratura, um corte, né? Então, a gente tem ocultado aí um universo de adoecimentos relacionados ao trabalho. Tanto que a Simone mostrou para vocês, quando a gente desagrega os números do Sinan por tipo de agravo, a grande ampliação que a gente teve nesses quase 2 anos de projeto foi em acidentes típicos. Mas a gente quase não tem notificação, por exemplo, de câncer relacionado ao trabalho. A gente tem muito pouco relacionado ao adoecimento, né? É um trabalho que tem que ser... A gente está lidando com um tentáculo disso tudo. Mas se a gente já conseguir deixar o Sinan mais perto da realidade, você consegue, por exemplo, mostrar a realidade do seu município e o agente político, o prefeito, o secretário, conseguem, com uma informação fidedigna, reivindicar melhorias na condição de saúde com base nesses números. Porque o Sinan passa a ser uma referência mais fiel, tá? Eu vi que tem um comentário aqui da Prefeitura de Santa Lúcia, dizendo que o MPT poderia oficiar os conselhos regionais de medicina. O MPT nacional já vem trabalhando esse assunto com o Conselho Federal de Medicina, e esse assunto ele não é novidade para os conselhos regionais. E aí eu queria citar, caso alguém não saiba, que nós temos vigente hoje a resolução número 2323/22. 2323/22 do Conselho Federal de Medicina, tá? Que diz qual é o tipo de investigação que todo médico tem que fazer para relacionar o agravo à doença com a atividade laboral. É algo bastante amplo, mas é norma do Conselho Federal de Medicina. Então, junto com a nossa recomendação, pode ser também um instrumento de sensibilização da classe médica, tá? E normalmente muitos são refratários porque dá um certo trabalho fazer essa investigação, né? E a gente sabe que às vezes as condições para o médico trabalhar também não são as melhores. Mas o fato é que a gente precisa avançar nesse tema, né? E essas normas estão em vigor. Tá bom? Devolva, Ofélia. Convido a Prefeitura de Santa Lúcia a fazer o uso da palavra, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de tirar uma dúvida que ainda até foi comentado, mas a gente ainda ficou na dúvida, que é o item 3, que é instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas. Eu sou da Vigilância Sanitária, tá bom, gente? Esqueci de falar. Então, a gente queria saber aqui como seria esse cadastro, como faria isso, e quem ficaria responsável por fazer isso? Bom, obrigado pela pergunta. Como a gente comentou agora um pouco antes, não tem um formato que é obrigatório desse cadastro. O importante é saber quais são as empresas que tem aí, né? Se conseguir saber a quantidade de funcionários também é importante. Saber o tipo de atividade que ela faz, né? O KNAI que ela tem. Para quê? Justamente para vocês terem esse mapeamento que eu acabei de falar, né? Saber quem está empregando aí na região e para olhar quando não vem notificação nenhuma, tentar entender se a empresa é hipersegura de fato e nenhum adoecimento, acidente acontece lá, ou se acontece o acidente, a empresa expede a CAT, mas não informa vocês,
ou se nem a CAT ela expede, né? Agora, quem vai ser responsável por isso, aí fica a critério da Secretaria de Saúde. Se é alguém do setor da vigilância, ou se é alguém destacado só para isso, ou se você consegue captar esse tipo de informação a partir de outra pasta, aí para a gente é indiferente, certo, Simone? Na verdade, assim, não é exatamente o cadastro da forma como a gente, vigilância sanitária, está acostumado, né? De ter o cadastro, emitir licença, aquela coisa toda. É isso que o doutor Silvio colocou, de poder fazer esse mapeamento, né? Então, o que temos no território? Tem uma indústria, uma confecção, né? Que a gente sabe que existe uma confecção aqui, uma indústria acolá, ou serviços de saúde, estabelecimentos do comércio de alimentos, né? Então, é só para a gente fazer esse mapeamento no município, para a gente depois poder identificar o grau, aí, o que ele está provocando de acidentes e doenças. É um pouco só para... só não, mas é para conhecer o território, em termos de atividade econômica e de agravos relacionados ao trabalho. Por gentileza, senhora Elaine Xavier, município de Lucianópolis. Bom dia, eu sou secretária de saúde aqui de Lucianópolis, né? E só para contribuir com o primeiro companheiro que expôs os dados do município dele, de 10.500 habitantes, o meu tem 2.400 habitantes. Eu tenho só uma UBS e minha referência de urgência e emergência não é aqui, é na cidade vizinha, 10 quilômetros, né? A minha cidade é predominante na agricultura da laranja, né? No cultivo da laranja. Então, assim, eu não tenho indústria, não tenho fábricas, mas e a gente assim pouco tem acesso também se tem esses acidentes, né, dessas empresas, porque a maioria a urgência e emergência vai para a cidade vizinha e muitas vezes não retorna para a gente. Eu estou aqui com a minha equipe, estou com a minha vigilância sanitária, a epidemiológica aqui participando dessa audiência também, porque a gente tinha algumas dúvidas. Eu participei da de setembro do ano passado, e, assim, eu gostaria que eles ouvissem, né, o quão importante a gente fazer essas buscativas dessas notificações. Até a gente vai fazer um levantamento das fazendas, dos produtores de laranja, né, dos locais que tem vínculo empregatício, e para estar tentando chegar nessas CATs, se elas existem, né? Se tem esse acidente que não chega até a gente. Até na audiência que a gente participou no passado, a gente não sabia da portaria de 2019, né? Que tinha feito aquela alteração. Quando eu fui colocar para a minha equipe, eles ainda falaram assim, mas não teve nenhum acidente grave. Eu falei, não é acidente grave, né? É uma quantidade maior de notificação que a gente não tinha conhecimento. Logo depois da audiência, acho que foi em setembro, o Sereste de Bauru veio fazer uma visita para a gente e a gente questionou quanto a isso. E eles falaram que realmente em 2019 veio essa portaria, que eles não tinham apresentado para a gente porque tinha entrado a pandemia e tudo se perdeu. Inclusive, eu pedi para a coordenadora do Sereste que veio aqui para solicitar pauta em CIR para estar apresentando para todos os gestores da região, e que foi o que fez na próxima reunião de CIR, na reunião de CIR do próximo mês. Então, assim, a gente é difícil também chegar a notificação para a gente, mas também a gente não está indo buscar, né, junto aos empregadores aqui, mas a gente vai começar, né, a montar um projeto aqui de estar fazendo essas buscativas e ver o que a gente consegue por aqui, porque realmente acidentes no município são raros, mas os que aparecem a gente vai ter que notificar, né? Sobre isso, primeiro louvar aí o engajamento, né?
Identificar onde estão os gargalos e as dificuldades é o primeiro passo. E é por isso que a gente tem se proposto, dentro desse projeto, a, antes de qualquer coisa, conversar. A gente começou essa conversa ano passado, explicando, tirando as dúvidas, e aí a gente vai avançando, agora com uma recomendação com prazos. No caso de vocês, a gente ainda demorou um pouco mais para chegar, né? Porque a gente estava, digamos assim, pegando no pé de outros 65, né? O fato é que, como eu disse, o ano passado a gente ia chegar. E veja, essa busca ativa, ela é muito importante, ela é fundamental. E é preciso que se perceba que essa busca ativa, ela não é uma tarefa nova. Ela não é algo que essa ação do Ministério Público do Trabalho está suscitando, né? É algo que está dentro do escopo de uma vigilância epidemiológica, por exemplo, né? Você tem que ir à busca do que está acontecendo. E aí o Sinan acaba entrando por consequência, né? Se você vai à busca e como uma autoridade sanitária que vigia, você chega você mapeia os locais, percebe que não há informação, chega no local e vê que não tem CAT emitida, mas olhando para o local, conversando com os trabalhadores, percebendo a atividade, você fala, mas peraí, né? Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Por exemplo, vai até os registros de atendimento aos trabalhadores, atendimento ambulatorial. De repente tem muito registro de uma mesma queixa. O que a empresa está fazendo para analisar se esse alto índice de queixa tem a ver com o trabalho? Porque a suspeita é que possa até haver, né? Várias queixas iguais numa mesmo... Alguma coisa aí está acontecendo. A empresa sequer investiga isso, sequer olha, né? O trabalhador passa pelo médico lá da empresa ou passa por uma unidade de saúde, a empresa depois não quer saber o que aconteceu com ele, ou recebe o atestado e não analisa. A chance de nós termos um problema procedimental aí que está na base de uma subnotificação é alta, né? Então, olhar isso faz parte do trabalho da vigilância, que pode depois, nos casos mais complexos, ser acompanhado do Sereste, e naqueles casos de recalcitrância, inclusive do Ministério Público, né? Então, é uma rede que se fortalece, mas ela começa por isso que vocês estão fazendo. Identificação, mapeamento, criar rotinas, e aí o Sinan, na verdade, acaba vindo por consequência, né? O Sinan é a cereja do bolo disso tudo, porque o que está por trás de tudo isso é, de fato, saber o real cenário de acidentalidade para buscar políticas públicas de redução de acidentalidade e de aperfeiçoamento do sistema público de atendimento desses casos. Tá bem? Eufélio? Eu só queria complementar, falar para a secretária Elaine, que, então, ela traz a realidade, né? 2.000 habitantes, né? 2.500 habitantes, que é isso que a gente colocou, mas que tem uma indústria, uma plantação de laranja, a cultura da laranja aí no município, que é importante, né? Tem questão de agrotóxicos, então tem outros problemas. Fazer um trabalho com atenção básica também pode ser interessante, né, da gente trabalhar aí a discussão do território junto com a atenção básica e inserir a discussão das atividades econômicas e o impacto da saúde. E dizer para a secretária e para todos que eu levei essa discussão na CIB de maio, dia 17 de maio, a secretária do COSENES, né? Então, no dia 17 de maio, eu levei essa discussão exatamente trazendo um pouco desse processo, mas falando com foco nos 65 municípios. E aí eu acho que é importante essa discussão também acontecer na CIRS. Próximo participante, senhor Cal. Só tem esse nome aqui na lista. Pode fazer uso da palavra, senhor Cal. Na verdade, esse não é o nome, esse é o apelido, mas todo mundo
me conhece por Cal. Meu nome é José Carlos, eu sou da equipe técnica do Ceres Estadual, eu sou médico de formação, e, na verdade, eu pedi para fazer uso da palavra apenas para fazer alguns comentários mais gerais sobre essas questões de notificação de saúde do trabalhador. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo já há bastante tempo. E me lembro até hoje que a única aula que nós tivemos sobre relação saúde e trabalho foi numa disciplina que era de medicina legal e nunca mais se falou sobre isso. E todos nós sabemos, a situação tem melhorado. Hoje já faz parte do currículo mínimo, tem um número de horas aula maior sobre relação saúde e trabalho. Mas ainda assim, do ponto de vista da cultura de nós profissionais da área da saúde, em particular dos médicos, a valorização do trabalho enquanto determinante do processo de adoecimento ou de promoção da saúde é muito pouco valorizada. E aí, assim, eu estou dizendo tudo isso porque é muito importante que assim, a gente perceba que a reunião de hoje, e o Dr. Silvio e a Simone já chamaram a atenção sobre isso, não tem nada a ver com cobrança formal, com burocracia a mais a ser desempenhada pelo serviço. Nós estamos falando de saúde das pessoas, e se não levarmos em consideração o trabalho, a gente não vai ter sucesso nessa empreitada que todos nós aqui assumimos enquanto profissionais do SUS que somos. Eu fico pensando num trabalhador com uma dermatose, de que adianta eu ficar passando uma pomadinha para ele se essa dermatose é causada eventualmente por um produto químico com o qual ele tem contato no trabalho. Então, saber este tipo de informação é fundamental para a gente ter sucesso no tratamento. Mesmo outras doenças, até aquelas que não estão listadas, dentre as que são de notificação obrigatória, mas eu me lembro de mais de um caso de trabalhadoras que apresentavam repetidas infecções do trato urinário. E aí se percebeu, porque se tinha esse olhar coletivo, que elas eram trabalhadoras de uma empresa que exigia um controle do número de vezes que elas podiam ir ao banheiro. Então, a retenção urinária fazia com que aumentasse o risco de infecção do trato urinário. E poderíamos citar inúmeros trabalhos, mas o que eu queria dizer é que a maneira de nós conseguirmos perceber esta participação do trabalho enquanto fator de adoecimento é fazendo a relação e registrando, para que tenhamos um olhar não apenas do indivíduo, mas do coletivo de trabalhadores. E o SINAM é a grande ferramenta que a gente dispõe. Importante enfatizar que, diferentemente da CAT, o SINAM vale para qualquer trabalhador, independentemente de ter registro em carteira, de estar inserido no mercado formal de trabalho. Pode ser, por exemplo, um pequeno agricultor que planta a sua laranja, se sofrer um acidente, ele deve ser notificado no SINAM. Mas era isso, assim, e, por fim, reafirmar também a nossa disposição enquanto Ceres estadual, enquanto rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador, da nossa disposição para auxiliarmos no que for possível, inclusive para capacitação. Eu, particularmente, tenho feito várias atividades nesse sentido, voltadas para médicos e para outros profissionais de saúde, e a gente está sempre à disposição para isso. Tá? Muito obrigado. Aproveitando, primeiro agradecer, Cal, pela sua estada, a sua fala. Não tinha lhe visto aí, só depois que você ergueu a mão. E é sempre muito bom te ouvir. A gente fez um evento que foi um seminário em abril desse ano, que está na internet. A gente chamou para isso as empresas, 50 maiores empresas do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e tem lá uma palestra do Cal muito boa, entrando justamente no cerne dessa questão. A gente está lutando para aumentar as notificações por CAT e por SINAM, não é para ampliar números, não é burocracia. A gente está falando de saúde. Então, obrigado pela intervenção, Cal. Eu pediria também a todos e a todas, nós temos aqui mais 3 inscritos, Eufélia, se eu não estou enganado,
que quem quiser fazer uso da palavra, já se inscreva imediatamente, porque, dado o adiantado da hora, a gente consegue atender todo mundo, mas também fechar uma projeção de tempo para as respostas. Tá bem? Então, eu vou pedir para que as inscrições sejam feitas já, e aí a gente fecha o número de inscrições com quem já está inscrito e quem já levantar a mão agora. Tá bom? Obrigado. Eufélio. Município de Santa Lúcia, pode fazer a sua fala. Bom dia a todos. Sou o Luizinho, prefeito daqui da cidade de Santa Lúcia. Eu cheguei agora aqui na reunião, né, e estou vendo a importância da reunião. E nós também temos essa preocupação aqui com toda a segurança dos funcionários e também com o andamento das situações, né? E nós temos um problema muito sério aqui em Santa Lúcia, que a gente não tem o médico do trabalho. O médico do trabalho nosso faleceu na época do Covid, e com isso daí a gente vem contratando alguns serviços, né? Abriu o concurso e não teve nenhum inscrito, então a gente vem contratando. Eu queria só saber do Dr. Silvio, em relação a essas contratações, como que o Ministério do Trabalho vê essa situação? A gente pode ou não estar contratando esse tipo de serviço? Para o SESM, viu? Deixando bem claro que é para o SESM. A gente pode estar contratando esse serviço. Prefeito, primeiro agradecer sua presença, dizer que para a gente, junto com o pessoal da área da saúde, seria o oásis se a gente tivesse todos os prefeitos acompanhando o que a gente tem feito aqui e trabalhado. Essa situação a gente sabe que ela é delicada, principalmente em municípios menores. A regra que o Ministério Público trabalha, de fato, é a do concurso público, né? Algumas situações muito excepcionais, baseadas na excepcionalidade da Constituição, já foram admitidas em algum momento, mas a ideia é sempre insistir com o concurso de fato, né? É o que eu posso lhe falar em teoria, né? Casos concretos, específicos, a gente não pode tratar com recomendação, aconselhamento. Mas é isso, a gente sabe dessa dificuldade. Mas a gente não pode deixar o serviço também, né, doutor? Então a gente tem que, eu acho que, assim, não sabe para que lado que a gente vai, né? Mas a gente faz o concurso, a gente não consegue, e por outro lado, a gente tem que contratar, porque a gente não pode deixar sem, né? Eu acho que um caminho, prefeito, eu já vi outros prefeitos fazerem isso, com diálogo com o Ministério Público Estadual, não conosco, né? Porque, infelizmente, a competência para tratar desses assuntos nos foi mitigada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em conversa com o Ministério Público do Estado de São Paulo, é verificar se o caso aí ele se enquadra numa das excepcionalidades da dispensa de concurso extraordinária constantes da Constituição Federal, né? Então, vai se fazendo a contratação e, ao mesmo tempo, vai se continuando com os concursos. Tentando, né? O concurso. Exato. É o que eu posso falar para o prefeito nesse momento. Eu acho que um diálogo com o Ministério Público Estadual pode ser importante para vocês terem segurança e poder fazer um enquadramento correto da excepcionalidade, se ela couber. Tá bem? Tá certo. Eu queria deixar bem aberto aqui para o senhor também. Sou presidente aqui do consórcio, né, do CONSEM. São com 28 municípios aqui da nossa região. Se o senhor tiver assim, a disponibilidade, tiver fazer algum trabalho de forma regionalizada para os municípios, eu já me coloco à disposição aqui, viu, doutor? Sempre muito importante. Se puder disseminar o que a gente vem falando aqui e fortalecer a ideia do cumprimento da recomendação, já vai ajudar bastante. Reforço também a fala do Cal, no sentido de que o SERES estadual, para aqueles casos em que tem mais dificuldade de apoio, por exemplo, aqui no chat, na atividade da Serra atualmente não está coberto por nenhum SEREST, esses são casos que eventualmente se pode pedir um apoio do SEREST estadual para que ajude no que for possível, claro, né, dentro das atribuições. Tá bem? Sim, na divulgação, de mostrar a preocupação. Essa é a função do consórcio também, de levar benefícios para os municípios. De repente, a gente tem alguma forma que a gente pode fazer de forma regionalizada e possa chegar mais fácil. A gente tem os contatos, a gente tem as câmeras técnicas, então acho que facilita bastante.
Seria excelente e eu agradeço a disposição de fazê-lo, prefeito. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Município de Cruzália, senhora Tatiane, pode fazer uso da palavra, por gentileza. Senhora Tatiane, município de Cruzália, está presente? Sim, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui quem está falando eu sou Josemi, enfermeira de formação, coordenadora de saúde daqui do município de Cruzália. E Tatiane é a coordenadora aqui da vigilância epidemiológica. Bem, de certa forma, eu acho que Cal já deu uma respondida na minha pergunta e dúvida. Mesmo assim, o doutor poderia estar acrescentando mais algum detalhe para a gente. Aqui em Cruzália, nós temos instituído pela Prefeitura Municipal a frente de trabalho, que já contrata pessoas, né, a nível seletista, que a gente contrata com determinada deficiência, principalmente psicológica. Dizemos que são pessoas, entre aspas, né, excluídas assim, da sociedade. Então, tem esse apoio aqui a nível da Prefeitura Municipal. Como procederia, no caso, para a gente estar notificando pessoas que já são contratadas já com uma determinada patologia, que é dando uma determinada importância e valorização a essa categoria de pessoas? Eu vou pedir para a senhora, se ela puder formular de novo a pergunta, porque eu acho que eu não consigo captar tudo. Por favor. Não. Nós temos instituído aqui a frente do trabalho, que dá prioridade a pessoas especiais que, digamos, entre aspas, que são excluídas da sociedade. Então, a maioria já são contratadas e constatado que tem problema psiquiátrico. Nesse caso, como procederia para a gente estar notificando esse pessoal no SINAM? Posso falar? Pode. Claro. Eu também não havia entendido direito a pergunta, mas me pareceu que vocês, de início, têm uma política que eu acho extremamente louvável, que é o de inclusão social de pessoas que habitualmente são excluídas e a elas negado o direito de acesso ao trabalho formal. Você citou aí a contratação de pessoas com problemas mentais, com problemas psíquicos. Interessante lembrar que qualquer empresa, e vale para o serviço público, que contrate trabalhadores regidos pela CLT, se tiverem 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservar um percentual das suas vagas para pessoas com deficiência. Agora, isso é uma coisa, reafirmo, louvável a iniciativa de vocês. Agora, o registro no SINAM é apenas para aqueles casos, né, no caso do transtorno mental, que vierem a acontecer em decorrência das condições de trabalho. Então, se uma pessoa tem um transtorno psíquico qualquer e você a contratou, né, e ela continua trabalhando sem nenhum agravamento, sem nenhum problema novo, não há o que se registrar no SINAM. No entanto, se esta ou qualquer outra pessoa, incluindo aquelas que nunca tiveram nenhum problema desse tipo, vierem a ter esse transtorno, e se entender que ele decorre das condições de trabalho ou foi agravado pelas condições de trabalho, só aí, então, é que teria que se registrar no SINAM. Tá? Era essa a dúvida? Melhor esclarecido. Sim, essa era a dúvida. Ficou bem esclarecida agora. Muito obrigada. Obrigado, Cal. Perfeito. Temos mais inscritos? Temos mais um inscrito. Não? Mais alguém gostaria de se inscrever? Mais algum participante? Então, encerramos a participação dos participantes. Informamos que está disponível no chat o link para registro de presença. Todos devem atestar a sua participação. Continuem conosco para os encaminhamentos finais. Com a palavra, excelentíssimo Procurador do Trabalho, coordenador da CODEMAT, Dr.
Silvio Beltramelli Neto. Bom, pessoal, então quero agradecer a presença de todas e de todos, a presença atenta de vocês, agradecer a doutora Simone Alves, que tem de mãos dadas conosco, abraçado esse projeto, esse e os outros projetos da Codemate no estado de São Paulo. Sem a DVST, nada disso teria conseguido os resultados que já vem conseguindo. Agradecer ao Dr. Paulo também pela presença, meu colega, agradecer ao Dr. Cal, dizer que a gente segue à disposição, que o material todo que a gente tem produzido, a gente está disponibilizando para vocês, está no YouTube, tem a recomendação. Não deixem, por favor, de nos encaminhar as respostas, as comprovações das providências da recomendação nos respectivos prazos, na forma como nós estamos pedindo para que seja feito. Está tudo escrito na recomendação, tá bem? Também dizer que a doutora Simone autorizou o compartilhamento da apresentação dela. Nós vamos fazer isso agora no chat, tá? Eu vou colocar ali no chat a apresentação de PowerPoint dela, dando o devido crédito. Vocês podem usar isso, né? Voltem, olhem, revejam a audiência, essa e as anteriores, e para que a gente chegue lá no final do ano, todo mundo comemore que um dos estados que há 2 anos atrás tinha o maior número de municípios silenciosos em matéria de SINAM se torne no final desse ano daqueles que têm o menor deles. Tá? É essa a nossa ideia, e se a gente conseguir, vai ser resultado de um trabalho coletivo do qual vocês são peça-chave. Todos vocês que estão aqui são peça-chave. Tá bem? Então, dou por encerrada a nossa audiência pública e agradeço a participação de todos. Daqui a um pouco, hoje ou nos próximos dias, a ata de audiência pública vai estar disponível no site do Ministério Público do Trabalho de Campinas. Há uma ata onde a gente resume as atividades daqui. Tá bem? Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Ofélia, também por todo o apoio antes, durante e depois da audiência. Obrigada. Agradeço a participação de todos e todas e um ótimo dia. Tchau, tchau, gente. Até.